O cara com essa idade já está fazendo medicina, jamais. Isso é verdade. As facilidades que o jovem tem. Né? Hoje tem muita facilidade. O senhor lembra dele aqui? Vagamente, mas ele é conhecido, é identificado. Eu trabalho com arte também e fiz ele também em mosaico, em pedra de mosaico. Inclusive saiu na televisão e nós estamos fazendo uns trabalhos sobre isso. Isso aqui dele, viu? Né? Muito parecido, né? Muito parecido. Ele tem os olhos fundos. E dê licença aqui que eu vou lhe mostrar outra, ele aqui na orquestra. Ele ia muito lá na gráfica do meu pai. Ele era. Era o caminho dele passar por lá. Tiaguinho, cadê aquela da orquestra? Está atrás dessa aqui. Arlindo. Doutor, essa daqui é outra dele. Ele bem aqui. O meu pai, Antônio Cruz, que tocava, filho dele. Já pensou? Ele tocava tocava na banda. Antônio Cruz. Aqui é o Peixe Arlindo. Essa foto foi tirada em 1949. Uns 7 anos depois, ele infelizmente faleceu aos 62 anos. Meu avô. Que banda, né? Tô vendo aqui o senhor conhece alguém aí dessa outro banda? conhecido aqui, que o Doca, meu tio, Raimundo Barbosa, ele também era ligado a esse tipo de banda de música, no Juazeiro, mas eu já estou vendo aqui que é tudo muito jovem. Fica difícil para relembrar, né? Porque era um jovem, né? É difícil. Essa foto foi tirada em 49, agora, na inauguração do Salesiano. Agora a figura do senhor Arlindo, não, essa ali. Muito bem. Rapaz, Podemos começar, Tiago? Pode, fica à vontade. Doutor, eu vou fazer algumas perguntinhas aqui, o senhor pode ficar tranquilo, não. responder devagarzinho, tranquilo, claro. São 5 perguntas. Nos vale os momentos em que o senhor testemunhou a orquestra do maestro Arlindo Cruz tocar. Pode estar olhando para lá. Eu tinha talvez 6 a 8 anos de idade, 1930, é o tempo que eu me recordo que, como criança, eu comecei a ter conscientização da vida. Conheci as pessoas mais próximas, me identificar além da família, e verifiquei que meu pai era um cidadão importante porque ele tinha uma gráfica e trabalhava nos Correios e Telégrafos. Então, sempre que ele vinha dos Correios e Telégrafos, ele trazia uma bolsa, aquela bolsa que chama mala do Correio, com muitas correspondências para entregar na casa do Padre Cícero, que fazia fundos na nossa casa. Então, essa identificação de meu pai como proprietário da gráfica e funcionário dos Correios era muito ligada à Beata Mocinha, de quem eu falava muito, eu via muitas vezes, e do Padre Cícero, que vez por outra ele precisava levar alguém lá. Essa é a identificação que eu tenho para a minha idade e para os fatos que ocorreram nessas proximidades. E o senhor se lembra onde ele costumava tocar, onde eram os locais que ele costumava tocar? Bom, como eu era criança e não tinha condição de sair muito, havia um cinema quase em frente à minha casa, na esquina que hoje é um vizinho ao costado do Dr. Barbosa, ali era um cinema, e hoje o prédio é um sobrado, na Rua Padre Cícero. Ali havia um cinema no andar térreo, e como era cinema mudo, o dono do cinema arrumava 3 ou 4 tocadores músicos para ficar tocando alguma coisa durante a exibição. Engraçado, né? Agora aqui entrava valsinhas, marchinhas, aí eu fiz tudo para você gostar de mim. Oh, meu rapaz, isso me esqueço nunca. Essa musiquinha dele, a popularidade que tinha essa música.
De forma que é muito identificado comigo essa fase daqueles homens que tinham comunicações com o Padre Cícero e faziam parte da banda de música. Inclusive, Luiz Rósio, que era um rapaz de Jardim que veio para Juazeiro e aqui participou dessa bandinha de música e depois viajou para o Rio de Janeiro e lá se fez. Depois eu já vi dos jornais aos 15 anos, eu já vi o nome de Luiz Rósio se apresentando no Rio de Janeiro. Pai, e seu Arlindo Cruz, o senhor viu tocar? Vi, assim, eu não sei a memória, não alcança a fisionomia dele não, mas eu tenho a certeza que ele participava desse grupo que tocava no cinema. Então, doutor, como era o público naquela época? Muita gente? Como era isso aí? O senhor se lembra disso aí? O público para atender a cinema era geralmente meia casa, como nós diríamos, né? Se havia 100 cadeiras, o público era 50, 60 pessoas, e nem sempre havia filmes novos. O filme rodava 8, 10, 15 dias, que não tinha substituição, né? Enquanto pudesse render, eles colocavam. E outra coisa que só depois eu via saber, é que era manual. O cinematográfico, o técnico, ele tinha que rodar numa posição definida pelo próprio punho, a velocidade da câmera levando a filmagem. Se ele cansasse um pouco, então as personagens começavam a fracassar também. Tá? Isso a gente notava muito, porque sempre havia essa coisa. Muito engraçado isso. E uma última pergunta, se vocês tiverem mais, Assim, agora o público sempre ouve, porque nós morávamos de frente. Agora não havia sempre filme todo dia. Era uma época. Chegava um filme, passava, vamos supor, 8 dias, então não tinha mais o que fazer. Esperava que viesse outro. Quer dizer que no intervalo do filme, o vovô, a orquestra dele tocava lá. Mesmo durante o filme, que você sabe que o filme era mudo, aquele silêncio tinha que ser compensado por uma orquestra ou alguém tocando, solando qualquer coisa, para o povo ficar mais ligado ao projetor. Nós sabemos, doutor, que Zé Menezes, da cidade de Jardim, ele foram convidados pelo maestro Arlindo Cruz, meu avô, em 1932. Não sabia disso. Para fazer parte da orquestra. O senhor se lembra de algum componente dessa orquestra? Por exemplo, o Zé Menezes, você se lembra dele? Zé Menezes, ele chamava Zé Cavaquinho. Que tocava cavaquinho. E Zé Menezes parece que veio de Jardim. Não é isso? Pronto. Era Zé Cavaquinho. Falando Zé Cavaquinho. Depois aqui, alguém chamou Zé Menezes, e eu pensei que ele fosse nossos parentes. Não, é os Menezes que veio de Jardim e tal. Mas o nome do vulgar dele era Zé Cavaquinho. Porque ele tocava qualquer coisa. O senhor tem mais alguma coisa a acrescentar relacionado ao meu avô? Não, é que realmente eu conheci, porque ele ia na gráfica, era amigo do meu pai, e esse relacionamento dele junto ao cinema, que era de seu Pelúcio Macedo, que Pelúcio eu conheci bem, era uma pessoa que eu identificava porque sabia que ele ia muito na gráfica do meu pai, Arlindo. Cadê Arlindo? Andou por aqui hoje? Pronto. Raimundo Barbosa, que chamava o Doca, que era meu tio, ele era muito ligado ao senhor Arlindo Cruz. Muito, fazia parte da bandinha de música de lá. E a gráfica do meu pai era um ponto de apoio para essa turma entrar e sair. Me lembro disso muito bem, muito bem, muito bem. O senhor está de parabéns, porque o senhor se lembra de tudo isso aí, está de parabéns, viu, doutor? Me diga alguma coisa, assim, o nosso objetivo é resgatar o passado do meu avô. Tem algum problema a gente expor essa imagem
ao público assistido, o senhor comentando essas coisas, tem algum problema não, né? Não, não. Naquela época, aquelas pessoas conhecidas de meu pai, todas eram identificadas lá em casa, porque as famílias naquele tempo eram muito unidas. Você tinha aquele quarteirão de rua, parecia que todo mundo era uma família só. Eu entrava na casa de Assunção Gonçalves, que era ali pertinho. Cheguei muitas vezes, encontrei pessoas lá conversando, e o menino, por exemplo, o sujeito que fazia parte, que é chamado mata-mosquito, era aquele que saía visitando as casas e com uma lanterninha ele examinava os potes para ver se tinha, se tinha o mosquito, né? E eu acompanhava aquele cidadão. Quando ele entrava numa casa que deixava a bandeira na porta, eu acompanhava e ficava olhando. E via quando ele botava a lanterna, examinando os potes. E depois eu pedi para mostrar, e ele mostrava, eu via então aqueles bichinhos lá. E ele trazia um balde com piabas. Ele também tirava uma piaba ou duas e botava dentro do pote. E quando ele saía, eu ficava por aí brincando, ia caladinho para ver se conseguia pegar a piaba para levar para minha casa. Ele está perguntando se o senhor autoriza essas imagens. Essa imagem que ele está fazendo agora para o senhor mostrar. Sim, autorizo. Na liberdade, isso é promoção para o nosso Brasil. Divulgação da história do Brasil. Mas tem uma história muito bonita. Porque, na verdade, doutor... Mas eu tenho talvez uma das meras histórias do Nordeste brasileiro. Estava no meio desse pensando, meu Deus, quando eu me lembro que um sacerdote como Cícero Bom Batista entra numa cidade como essa e faz um tipo de evangelização capaz de deixar uma marca registrada, e hoje nós temos cerca de 40 milhões de devotos que vêm atrás do nome do Padre Cícero Bom Batista, né? Para aquela época. Quer dizer, esses homens foram heróis, eles divulgavam muito o Padre Cícero e as coisas do Juazeiro. Tudo era novidade. Muito bem. Na verdade, doutor, eu estou querendo também, eu por ser neto do Arlindo Cruz, eu pretendo, por exemplo, na casa a última casa que ele morou foi ali onde é hoje a Clínica Santa Maria. Deixa eu ver se identifica. A última casa. E eu pretendo falar com o prefeito, me mobilizar para colocar uma placa resumindo essa história. Tá entendendo? Isso é fazer história. Isso. E pretendo também localizei a rua onde ele nasceu, mas não sabemos ainda onde é a casa dele, mas sabemos a data que ele nasceu. Ele nasceu em 1896 e faleceu em 1956. Então nós pretendemos, quando localizar a casa dele, fazer tudo para tentar comprar essa casa e fazer um museu lá do meu avô. Esse é meu objetivo. E fazer um livro também sobre essa história. Arlindo Cruz teria residido perto de Lorival Marques, que foi um líder aqui também do Juazeiro, foi quem primeiro instalou uma civil de alto-falante aqui no Juazeiro. Você ouviu falar em Lorival Marques? Não. Lorival Marques morou vizinho à igreja, exatamente naquelas proximidades. E deixou também uma história muito interessante da vida cultural do nosso Brasil. Mas Arlindo era falado, conhecido. Eu tenho uma vaga lembrança da fisionomia dele, porque ele ia muito lá na tipografia. José, seu Arlindo Cruz está aqui, minha mãe chamando, que a gráfica era junto com a família. Arlindo chegava lá, José, Arlindo Cruz está aqui. Puxa, rapaz, como o tempo não é distante, né? Agora, esse movimento que você vê hoje, só muda a fisionomia, mas o estilo é o mesmo. O rumeiro é um só. É aqueles ruadentos agradáveis. Você não vê o rumeiro brigar aqui no Juazeiro. Você não vê a história de uma luta, de uma morte, nada.
Houve muito acidente, mas eles vêm com a paz no coração. Eu sei que eles sofrem, inclusive, a falta de apoio público para dar mais condição a esse bombeiro que vem desprestigiar tanto. Eles ficam relegados aí. Ainda precisa melhorar muita coisa aqui no Juazeiro. E vai melhorando. Mas o que eu acho bonito também nisso é seu cuidado em fazer um trabalho desse. Que na minha época eu tentei fazer como eu pude. Principalmente quando meu pai foi morar no Crato, que eu senti que estava me desligando nas cidades santas. Sempre que meu pai vinha aqui a Juazeiro, eu acompanhava para ver aquelas procissões, como eu via na minha meninice. Ficava em pé, numa janela, e o povo passando, eu vendo aquilo. Juazeiro ainda tem muito o que oferecer. Nós vamos ter Juazeiro ainda numa posição de muito destaque na história do Nordeste. Vou deixar pertinho, está mais perto do que hoje. No Luiz Rosa, que é como era o nome dele? O nome de artista de Luiz Rosa, tocava saxofone, um Arlindo. É o Zé Menezes? Zé Menezes. Zé Menezes. Zé Menezes era da mesma época de Arlindo Cruz. Ele parece que ele Tem a impressão que eles tinham qualquer relacionamento. Agora, que ele devia ter respondido tudo isso era o meu tio Zé Ferreira Menezes. É o que eu estava pensando. Zé Ferreira Tu ia atrás de mim, doutor morava ali em frente à casa onde mora o pai de hoje. Vigário. Então está lá. A mãe de Simone. Mas ele faleceu não, né? Ele é vivo, né? Ele não morreu. Eles disseram Zé Ferreira morreu com 58. Doutor Geraldo, eu quero agradecer, que o senhor tem sido uma pessoa maravilhosa. O senhor toda vida nunca negou para nós uma entrevista. Não, rapaz, mas é um prazer para a gente. Isso aí você está ajudando o Juazeiro. A gente precisa ainda de muito apoio para ser a cidade que ela deve ser. Uma cidade que Cenário, cresce do Nordeste. Não sei Que dia eu estou olhando aqui sentado, e um avião, 9 horas da noite, ele passa. todo aceso, chegava para ele, não era um avião não, era um que para no ar, para chamar. O helicóptero. Helicóptero, pois é. O helicóptero parou ali umas 4 ou 5 vezes, todo iluminado, e focalizava o chão. Eu digo, esse cara está fazendo